Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente e hoje a gente vai dar seguimento aí para a nossa aula 2 da Lei Orgânica do município de Petrópolis, tá? Lembrando que essa aula, ela serve para qualquer concurso. Se tiver no seu conteúdo programático Lei Orgânica, ela serve para qualquer concurso. Pode ser concurso do magistério, pode ser concurso da CPTrans, pode ser qualquer concurso. Se tiver Lei Orgânica, essa aula serve para qualquer concurso, beleza? Nosso material vai ficar aqui embaixo, são 50 questões da Lei Orgânica, 50 questões do município de Petrópolis, óbvio, e aí você pode adquirir esse material. O material vai ficar aqui embaixo, o preço é super promocional, você pode adquirir numa boa, beleza? Deixa o like, deixa o comentário aqui para ajudar na divulgação do vídeo e se inscreve no canal para você receber as notificações. Clica lá no sininho, coloca todas as notificações. Quando você coloca todas as notificações, você não recebe só notificações dos nossos vídeos, quando a gente adiciona, você também recebe notificações se eu te der uma resposta em algum comentário. Então coloca lá, clica no sininho e coloca todas as notificações, beleza? Então a gente começa aqui com o artigo 8, né? A gente vai começar aqui com o artigo 8. E ele vai falar aqui, ó, que o município de Petrópolis, né, com sede na cidade que lhe dá o nome. Só que você tem que entender duas coisas. Município e cidade não é a mesma coisa. Vou te mostrar o mapa aqui da cidade, do município de Petrópolis. Todo mundo pensa que cidade e município é a mesma coisa. Você vê uma placa lá escrito Prefeitura do município. Você não vê Prefeitura da cidade de Petrópolis, é Prefeitura do município. Observe o mapa de Petrópolis aqui, engloba tudo aqui, ó. Aqui são os distritos, ó, Itaipava, Cascatinha, tá vendo? Tudo isso daqui é o município, ó. Tudo isso daqui é o município. É uma divisão territorial. Precisa existir uma lei para criar isso, né? É uma divisão administrativa. Então isso tudo é o município. Agora, onde que fica a cidade de Petrópolis? Onde que fica? Com certeza vai ficar aqui, né? Onde está escrito Petrópolis. Por que que não é aqui? Por que que não é aqui? Porque aqui fica a prefeitura. Tá? Porque você pode me perguntar assim, Thiago, mas no Rio de Janeiro, onde que fica a sede do Rio de Janeiro? Onde é a cidade do Rio de Janeiro? Vou te mostrar aqui um mapa. Aqui é o mapa da cidade do Rio. Tá vendo? Esse é o mapa. Aqui é a Zona Oeste, e aqui tem Campo Grande, Bangu, Zona Norte, Zona Sul. Isso tudo aqui é o município. Agora, onde que fica a sede do município, que tem o mesmo nome do município? Fica em Botafogo, porque a prefeitura está em Botafogo. Então, aquele bairro ali, né, aquele bairro, não o bairro de Botafogo, mas ali nas adjacências da prefeitura, é uma cidade. A prefeitura é a cidade, a sede da prefeitura. A sede da cidade é a prefeitura. Então, o nome da prefeitura é Prefeitura, o quê? Do município do Rio de Janeiro. Então, ali é a cidade. Onde tem a prefeitura, é a sede do município. Ali é a sede do município. Como ela é sede, ela é chamada de cidade. Então, aquelas adjacências ali da prefeitura é uma cidade. Aquele bairro ali é uma cidade. É considerado uma cidade, não é que seja uma cidade. Porque cidade precisa existir um mínimo de habitantes, precisa ter uma prefeitura, né? Precisa ter um critério. Prefeitura não, né? Cidade precisa ter prefeitura. Precisa ter prefeitura é município. Então, aqui no caso do mapa de Petrópolis, se você estiver na posse aqui, se você estiver em Itaipava, você está dentro da cidade de Petrópolis? Não, você está dentro do município. Você não está dentro da cidade. A cidade é aqui embaixo. Porque aqui tem a prefeitura. Então, sempre você vai lembrar disso, tá? Porque a gente vai estudar no decorrer dessa aula sobre o que é distrito, o que é bairro, o que é quarteirão, né? O que é município, o que é cidade, o que é vila, tá? Então, é mais ou menos isso daí, tá? Beleza. Dando continuidade. Então, ó, tem personalidade jurídica de direito público interno. O que quer dizer isso aqui? Né? Personalidade jurídica de direito interno. Né? Então aqui, imagine que o município
é como uma pessoa, né? Imagine que o município é como uma pessoa, tá? Então imagine que o município é como uma pessoa, mas em vez de ser uma pessoa física, é uma pessoa legal ou jurídica. Então, por exemplo, se você for processar as Casas Bahia, você vai processar algum acionista, algum sócio? Não, você vai processar as Casas Bahia. Então imagine que o município ele tem personalidade jurídica. Então isso significa que assim como uma pessoa física, você também tem personalidade jurídica, né? Então, assim como uma pessoa física, o município ele pode ter direitos e responsabilidades, porque você ser uma pessoa jurídica é você ter direitos e responsabilidades. Então, por exemplo, um município pode possuir propriedades, né, como prédios, escolas e parques. Ele pode contratar funcionários, né, como professores, policiais, e ele pode fazer coisas como passar leis locais e cobrar impostos. Então, esses são os direitos do município, né? Esses são os direitos de uma pessoa que tem uma personalidade jurídica. Beleza? Então, aí tá tranquilo, né? Ao mesmo tempo, o município ele também tem responsabilidades, né? Por exemplo, ele tem a responsabilidade de fornecer serviços públicos, como educação, segurança, para as pessoas que vivem lá. Então, e se não cumprir suas responsabilidades, ele pode ser responsabilizado. Então, quando dizemos que o município tem personalidade jurídica de direito público interno, estamos basicamente dizendo que ele é uma pessoa legal com direitos e responsabilidades especiais. Beleza? E por que é interno? Porque é dentro do Brasil. Não é no Mercosul, não é em outro país, enfim, é dentro, é interno. E ele é dotado de autonomia política. Ou seja, ele pode gerir, né? Ele pode gerir ali, ele pode administrar, ele pode escolher quem são seus políticos, né? Ele pode fazer uma votação para escolher quem são seus políticos. Então ele tem autonomia política. Por isso que ele é um município, porque o município é um ente federativo, né? O ente federativo é dotado de quê? De autonomia. De autonomia como? Política. Ele tem autonomia legislativa também, então ele pode criar suas próprias leis. Existem leis só municipais, o plano diretor, a lei orçamentária, a lei do solo, né? A lei do zoneamento. Existem várias leis municipais. Então ele tem autonomia para criar essas leis. Beleza? Ele tem autonomia administrativa também. Essa autonomia administrativa ele vai exercer também a sua autoridade. Ele vai dizer, poxa, vou criar uma guarda municipal, ou vou administrar o trânsito, ou vou administrar o solo, né? Ou vou administrar como é que vai ser a estrutura organizacional. Então ela tem também autoridade administrativa, né? O município também tem autoridade. E financeira, ela pode cobrar impostos, pode cobrar IPTU, pode cobrar o IPTR, que é o imposto para a área rural. Por isso que é IPTU, que U é o urbano, IPTR é R de rural. Então ela pode ter essa autonomia financeira também, ela pode cobrar impostos, ela pode... ela recebe repasses também, mas ela tem autonomia para financeira, tá? Para gerir seu próprio dinheiro, né? Nos termos e nos limites da Constituição Federal e Estadual. Então aqui ele fala aqui, ó, que tem que estar de acordo com a Constituição Estadual e Federal. São poderes do município, aqui no artigo 9, independentes, democráticos e harmônicos e de estreita colaboração entre si, o Legislativo e o Executivo. Aqui você só precisa lembrar desse mnemônico aqui. Eu vou até colocar aqui para você. Eu lembro sempre dessa forma. LE. LE. Eu sempre lembro dessa forma. L de legislativo e E de executivo. O que é que o legislativo faz? O legislativo ele cria as leis, né? Ele vai criar as leis, que é o plano diretor, aquela coisa toda, e ele vai fiscalizar o poder executivo. Então, assim, ele trabalha mais próximo do povo porque ele pode chegar
e falar assim, pô, esse bairro está sem iluminação. Mas ele não tem poder para ir lá e colocar a iluminação. Quem tem esse poder é o prefeito, tá? Ele só tem o poder de fiscalizar. Ele vai fiscalizar o que está errado, vai repassar para o prefeito e o prefeito vai executar. Por isso que se chama poder executivo. Beleza? Então só existem esses dois. Ah, Thiago, por que não existe o judiciário? Porque o judiciário, ele é... No Brasil tem mais de 5 mil municípios. Imagine o custo que seria administrar um poder que tem juiz, que tem advogado, que tem... Então existem as comarcas. As comarcas são divisões territoriais que abrangem vários municípios. Então uma comarca pode atender 3, 4 municípios. Dentro da comarca tem os fóruns. E aí sim eles trabalham ali para o poder judiciário. Mas não existe um poder do município, um poder judiciário do município. Existe ali a descentralização, né? Ele vai descentralizar, que aí ele vai colocar as comarcas, que as comarcas podem atender várias cidades, como uma comarca só atende várias cidades. É muito dispendioso isso, né? Porque não tem tanta demanda também, o município talvez não tenha tanta demanda e vai ter que contratar pessoas, então não tem muita demanda. Às vezes o município é muito pequenininho, então não tem muita demanda. Então eles preferem não exercer, não dar tanto poder, digamos assim, tá? Mas isso aí você nem precisa saber. O que você precisa saber é que só existe dois, legislativo e executivo. Na hora da prova ela vai colocar quais são os poderes. Legislativo, executivo, executivo, legislativo, executivo, legislativo, judiciário, judiciário. Ela vai misturar, mas você só lembra que é Lé, ou Lê. Eu lembro de Lé, é uma coisa da minha cabeça. Talvez você até me chame de maluco. Eu lembro de Lé porque é aquela doença que você faz movimentos repetitivos, né? Eu sempre lembrei, eu não sei por que eu fiz isso, mas eu sempre lembrei daquele movimento repetitivo que você acaba adquirindo a Lé. Aí eu lembro de Lé, que é legislativo e executivo. Eu lembro dessa forma, você pode fazer da forma que você achar necessário, beleza? Então, são esses poderes, eles são independentes e harmônicos. Cada um fica no seu quadrado, mas eles se harmonizam, né? Porque, por exemplo, o legislativo, ele tem que trabalhar em conjunto com o executivo. Mas ele tem que não trabalhar em conjunto assim para babar o ovo do executivo, ele tem que fiscalizar. Vai dizer, ó, prefeito, tá faltando isso daqui. Eu tenho que exercer essa força de autoridade, né, para dizer para o prefeito que ele precisa trabalhar, até para que o prefeito, imagine você, se alguém fala que você é bom o tempo inteiro, você é bom, você é maravilhoso, ótimo, papapá, ninguém te fala seus erros assim para você evoluir, não funciona tanto, né? Quando alguém fica babando seu ovo, talvez a pessoa seja mais inimiga do que aquele que fica criticando seus erros, né? Então o poder legislativo ele tem que fiscalizar o executivo, então eles têm que trabalhar em conjunto, mas cada um tem suas funções. O executivo vai administrar e o legislativo ele vai criar as leis e vai fiscalizar, beleza? Show de bola. São mantidos os símbolos, né? Os símbolos aqui ele está falando que é a bandeira, o hino e o brasão de armas, né? Aí aqui eu crio outro mnemônico, e aí você pode escolher ou BBH, ou HBB, ou HBH. HBH, HBH. Ou BHB, BHB. Então você escolhe. BBH, eu gosto do HBB porque parece HB20 o nome do carro, né? HBB. Ou também eu gosto do BHB, porque é bandeira, hino e brasão de armas. BHB. Mas a banca ela vai misturar, não vai colocar na ordem bandeira, hino e brasão de armas. Ela vai colocar hino, bandeira, brasão de armas. Então, se você lembrar o mnemônico, você vai matar a charada, né? A bandeira representa ali a cultura, a história. Por exemplo, no Brasil, o verde ou o amarelo representa as riquezas, as florestas. Então tem sempre uma representatividade com a história, com a cultura da cidade. E o hino também, a música, a letra, né, fala sobre a história, fala sobre a cultura da cidade e o brasão de armas também.
Só que a banca ela pode colocar bandeira, hino e selo. Selo é um símbolo da República Federativa do Brasil. Então não confundir, tá? Ela vai colocar selo, vai colocar, eu já vi colocar até logomarca. Logomarca, bandeira, hino, né? Então, para você não se confundir, sempre lembre do do mnemônico. BHB, HBB, HBH ou BHB. Ou você escolhe um para você lembrar, tá? BH, eu gosto do HBB, parece HB20. Aí eu vou lembrar hino, brasão e bandeira. Não tem erro. Lembrou o mnemônico, não tem erro. O município, ele vai falar aqui, ó, na divisão administrativa. O município poderá dividir-se em distritos, bairros e quarteirões. Então aqui, você tá vendo, ó? Tá vendo aqui? Aqui é a bandeira do... Bandeira, olha só. Aqui é o município do Rio de Janeiro. Deixa eu colocar o município aqui, pronto. De Petrópolis. Então aqui vai se dividir em distritos, bairros e quarteirões, de acordo com o texto, né? Bairros e quarteirões. Então aqui você sabe que o bairro é menor, o distrito já é um pouco maior e os quarteirões faz parte do bairro também, né? E as vilas, ainda tem as vilas, tá? Que as vilas é tipo uma vilazinha de casas assim, tá? Então é dividido em, vou colocar maior aqui para você ver melhor. É dividido em distritos, bairros ou quarteirões. Bairros e quarteirões é praticamente a mesma coisa, tá? O distrito é a parte do território do município dividido para fins administrativos, de circunscrição territorial e de jurisdição municipal, com denominação própria. Então isso aqui é bem tranquilo. Então essa explicação aqui ela é muito simples, né? O distrito é uma subdivisão, né? É uma subdivisão geográfica dentro dos limites territoriais do município. Imagine assim um grande quebra-cabeça representando o município. E o distrito seria uma das peças que compõem esse quebra-cabeça. Então, por exemplo, em um município extenso, pode existir vários distritos que o compõem, cada um com sua identidade e características únicas. E quando ele fala denominação própria, ele está dizendo aqui que cada distrito tem um nome, né? Então, quando ele fala dividido para fins administrativos, a divisão ela não é arbitrária, mas ela é feita com um propósito específico, né? A administração é eficiente. Então, considere uma empresa com vários departamentos. Cada departamento tem sua própria função e ele contribui para o funcionamento geral da organização. Da mesma forma, os distritos são unidades administrativas que ajudam na gestão eficaz do município. Por exemplo, um distrito pode ser designado para abrigar áreas residenciais, enquanto outros concentram atividades comerciais, né? Então, é assim que funciona a divisão, né? A divisão é para fins administrativos, né? Quando ele fala da circunscrição territorial, que ele fala aqui, ó, a expressão circunscrição territorial refere-se à área geográfica específica que o distrito abrange. Então pense em um círculo desenhado em um mapa para delimitar os limites de um distrito. Essa delimitação define claramente onde o distrito começa e termina em termos de espaço físico. Isso que é a circunscrição territorial. E ele fala aqui da jurisdição municipal. Então aqui, jurisdição municipal indica a autoridade e o controle que o município exerce sobre o distrito. É como um contrato social, onde o município tem a responsabilidade de governar e administrar o distrito. Por exemplo, as leis e regulamentos municipais se aplicam aos distritos e o governo municipal tem o dever de garantir a ordem e o bem-estar em cada distrito. Beleza? Show de bola! Então aqui a denominação própria, cada distrito tem o seu nome, né? Então beleza. Aqui no mapa, você percebe, não sei se você tá vendo. Aqui no mapa você percebe que aqui são os distritos, ó. Aqui são os distritos de Petrópolis, tá vendo? Beleza. Aí aqui ele vai falar do bairro, que o bairro
constituem uma porção contínua e contígua. Ou seja, não existe um limite, né? É contínua, não tem você não vai encontrar assim, aqui é o limite do bairro, né? É contínuo, não existe uma divisão, né? Daqui para cá é esse bairro, daqui para cá não é. Começou a entrar no bairro, você entrou, não tem divisa, né? Às vezes tem uma divisa, não tem uma divisa, é uma porção contínua e contígua, né? Do território da sede, com denominação própria, ou seja, todo bairro tem um nome, representado mera divisão geográfica desta. Então, é representado por uma divisão geográfica, né? Precisa existir ali uma divisão geográfica. O distrito poderá dividir-se em bairros, né? Ou quarteirões de acordo com a lei. Beleza? Então, aqui, nessa parte, ele está dizendo que o distrito pode se dividir em bairros ou quarteirões de acordo com a lei. Então aqui ele está dizendo que existe uma flexibilidade do distrito em subdividir ainda mais, né? Então, assim como o município é dividido em distritos, um distrito ele pode, por sua vez, ser subdividido em unidades menores, como bairros, quarteirões. Então isso sugere uma estrutura hierárquica que vai permitir ali uma administração mais detalhada e adaptada ali às características específicas, né, de diferentes áreas. Então, aqui o distrito ele tem essa parte aqui dos bairros e quarteirões que ele fala, né? Então, a escolha entre subdividir em bairros ou quarteirões pode depender aqui do contexto, do local, das necessidades específicas. Bairros geralmente refere-se a áreas maiores e mais abrangentes, enquanto quarteirões são unidades menores e muitas vezes mais urbanas. Então, por exemplo, em um distrito predominantemente residencial, a subdivisão em bairros pode ser mais apropriada, enquanto em áreas mais urbanizadas, quarteirões pode ser mais relevante. Então, quando ele fala que tem que ser de acordo com a lei, ele está destacando a importância da legalidade, da conformidade com as normas estabelecidas pelo sistema jurídico. A legislação ela determina as condições, os critérios e os procedimentos pelos quais a subdivisão do distrito em bairros ou quarteirões pode ocorrer. Então, isso garante que o processo seja transparente, justo, atenda aos interesses da comunidade. Beleza? Então, a razão por trás dessa possível subdivisão não é explicitamente, né? Aqui, ele não está dizendo qual é a razão, né, que precisa para essa subdivisão, mas ele pode dividir-se em bairros se ele quiser. Beleza? A descentralização administrativa é facultada com a criação de agências regionais nos distritos e nos bairros ou quarteirões, na forma de iniciativa do poder executivo, né? Então aqui esse trecho ele está destacando a possibilidade da descentralização, né? Da descentralização administrativa por meio da criação de agências regionais em distritos, bairros ou quarteirões, né? Então o termo descentralização administrativa ele está se referindo à transferência de poderes e responsabilidades do nível central para unidades administrativas locais. Então isso implica em dar mais autonomia e autoridade para instâncias regionais, como distritos, bairros ou quarteirões. Vai possibilitar ali uma tomada de decisão mais próxima da realidade local. Quando ele fala aqui das agências regionais, né, que ele está falando aqui, sugere a formação de órgãos ou entidades específicas para gerenciar assuntos locais. Essas agências podem ser responsáveis por coordenar serviços, né, implementar políticas, lidar com questões administrativas específicas em nível regional. Então, essa abordagem visa adequar a administração às necessidades particulares de cada região, né? Então, nos distritos, nos bairros ou quarteirões. Então, a descentralização não se restringe apenas aos distritos, mas também pode se estender a níveis mais locais, como os bairros e os quarteirões. Isso reconhece a diversidade de necessidades e dinâmicas dentro do município, permitindo a descentralização, né, que a descentralização seja adaptada às características específicas de diferentes áreas. Então, a especificação que a criação das agências regionais deve ocorrer na forma de lei, né, da forma de lei da iniciativa do Poder Executivo,
destaca a importância do papel do executivo no processo legislativo. Então, isso significa que a proposta para descentralização administrativa e criação de agências regionais deve ser originada do ramo executivo do governo. Então, a aprovação dessa lei posteriormente seguirá o processo legislativo regular. Agora, aqui ele está dizendo que é facultada, né? O termo facultada, né? Que ele está dizendo aqui, a descentralização administrativa é facultada. Então, o termo facultada indica que a descentralização não é obrigatória, mas sim uma opção disponível. A decisão de implementar a descentralização administrativa nesse contexto é deixada à discricionariedade do governo, considerando as circunstâncias e prioridades políticas. Beleza? Show de bola. Então, a sede do distrito tem categoria de vila, né? A sede do distrito tem categoria de vila. Aqui você só lembra que a sede do distrito tem categoria de vila. Você lembra que a sede do município tem categoria de quê? De cidade. A sede do município tem categoria de cidade. Aqui a sede do distrito tem categoria de vila. Então ele está se referindo aqui ao centro administrativo ou principal área urbana que representa e organiza as atividades administrativas do distrito como um todo. Então é um local onde estão concentrados os órgãos governamentais, né, o distrito, né, os serviços públicos, possivelmente a infraestrutura necessária para uma gestão do distrito. Então, quando ele está falando categoria de vila, ele designa a sede do distrito como uma vila, é uma classificação específica. Vila é um termo que pode ter conotações diferentes em contextos culturais e geográficos, né? Mas frequentemente se refere ali à comunidade urbana menor do que uma cidade. É uma vilazinha, tem algumas casas, né? Em alguns lugares, uma vila pode ser caracterizada por uma população menor, uma estrutura social mais próxima e uma escala urbana mais modesta, né? Então, a atribuição da categoria vila à sede do distrito sugere que, mesmo sendo um centro administrativo, o ambiente pode ter uma atmosfera mais comunitária, uma escala mais gerenciável em comparação com áreas urbanas maiores, né? Então pode haver uma ênfase em preservar características locais, tradições ou sensação ali de coesão comunitária. Beleza? Então, beleza, show de bola. A criação, organização, supressão ou fusão de distritos depende de lei após consulta plebiscitária às populações diretamente interessadas, observada a legislação estadual e específica e o atendimento aos requisitos adiante enumerados. Aqui a gente vai falar quais são os requisitos para criação, para organização e supressão de distritos, né? Que toda essa criação vai depender de lei após consulta plebiscitária, que a gente vai aprender agora. Então, o que esse texto está dizendo aqui para a gente, né? Então, ele está abordando 4 ações principais relacionadas à estrutura territorial. Quais são essas 4? A criação, que é estabelecer um novo distrito, a organização, que é definir a estrutura e o funcionamento do distrito, a supressão, que é encerrar a existência de um distrito, né, eliminar o distrito, e a fusão, que é unir 2 ou mais distritos em um único ente. Beleza? Então aqui o artigo 12 ele está abordando 4 ações principais relacionadas à estrutura territorial. Beleza? Então depende de lei. Todas as ações estão condicionadas à aprovação de uma lei. Então isso significa que o poder legislativo, normalmente em nível municipal ou estadual, né, aqui nessa área mais municipal, deve elaborar e aprovar uma legislação específica para regular cada uma dessas ações. Beleza? Então existe a consulta plebiscitária. Ele vai falar aqui, ó, a consulta plebiscitária. Então a decisão de criar, organizar, suprimir ou fundir um distrito deve ser precedida por uma consulta, o quê? Plebiscitária. Isso implica a realização de uma votação na qual as populações diretamente envolvidas expressam ali sua opinião sobre a proposta. Então essa aqui, inclusive, é uma forma de poder direto do povo, né? É o plebiscito. Então, essa abordagem democrática visa garantir a participação e a voz das comunidades locais na tomada de decisões que afetam diretamente
suas vidas. Então, a consulta plebiscitária deve envolver as populações diretamente afetadas pela ação da proposta. Então, isso assegura que as comunidades locais tenham a oportunidade de influenciar o resultado. Vai considerar que são elas que sentirão os efeitos diretos das mudanças territoriais, né? Então, além das leis municipais, a ação deve observar a legislação estadual específica. Cada estado pode ter regulamentações particulares sobre a criação, organização, supressão ou fusão de distritos. Então, essas regulamentações precisam ser respeitadas. Há uma referência aqui aos requisitos adiante enumerados. Ele está falando aqui dos requisitos, que a gente vai chegar lá, tá? Então, o distrito ele pode ser criado mediante fusão de 2 ou mais distritos, ou seja, pode fundir 1 ou mais distritos na criação do distrito. Aí aqui ele vai falar que são requisitos para a criação de distritos. Então, tem que ter a população, eleitorado, arrecadação não inferiores, né? Ele vai falar aqui, ó, não inferiores à sexta parte exigida para a criação de um município. Então, para criar um município, precisa ter um número populacional, tanto da população como de eleitorados. E arrecadação, né? Precisa ter uma arrecadação. Então, aqui, nesse caso, população está se referindo ao número de habitantes na área que se pretende transformar em distritos. Então, o requisito estabelece que a população deve ser significativa, representando pelo menos uma sexta parte da população mínima exigida para criar um município, né? Então, isso sugere que a área em consideração não pode ser excessivamente pequena em termo populacional. Então, tem que ter o requisito político, os eleitorados. Aqui vai indicar um número de eleitores da área. Esse requisito implica que a comunidade, né, que a comunidade que deseja se tornar um distrito deve ter uma base eleitoral sólida, demonstrando ali um nível mínimo de envolvimento político, participação cidadã, né? Então isso contribui para garantir a representatividade política na entidade. Requisito financeiro, que é a arrecadação, né? Refere-se à receita financeira, como os impostos e taxas gerado pela comunidade. O requisito ele estabelece que a arrecadação deve ser equivalente a pelo menos um sexto da arrecadação mínima exigida para a criação de um município. Então isso sugere que a comunidade deve ter uma base econômica razoavelmente sólida ali para sustentar suas necessidades administrativas e financeiras. Então aqui ele está falando também que a referência à sexta parte exigida para a criação do município, aqui ele está sugerindo que o legislador está estabelecendo uma comparação com os requisitos normalmente necessários para criar um município. Então isso pode incluir critérios demográficos, eleitorais, financeiros mais rigorosos. E o distrito precisa atender e pelo menos um sexto desses critérios. Beleza? Então, ao exigir que a população, o eleitorado e a arrecadação atendam um determinado padrão, o trecho busca aqui equilibrar diversos aspectos, garantindo que a comunidade em formação tem uma base populacional sólida, participação política e capacidade financeira para se sustentar como distrito. Aí aqui também, aqui ele vai falar que a existência na povoação sede de pelo menos 50 moradias. Ó, presta atenção que isso aqui é questão de prova, ela vai colocar 100 moradias, 200, 300, é 50, tá? Escola pública, posto de saúde, posto policial. Então esse critério está destacando a necessidade de uma quantidade mínima de moradias na povoação sede do distrito. Então isso aqui, a comunidade deve ter uma dimensão residencial significativa para justificar a criação do distrito. Uma escola pública, né, a presença de uma escola pública, né, isso destaca a importância da infraestrutura educacional na comunidade, indicando que a área deve proporcionar acesso à educação básica para seus residentes, né? A escola pública pode ser considerada um elemento fundamental para o desenvolvimento e a qualidade da vida social. Um posto de saúde, né, a exigência de um posto de saúde aponta para a necessidade de serviços de saúde na comunidade, então isso sugere que a povoação sede deve ter a capacidade de fornecer atendimento básico de saúde para seus residentes, né, promovendo ali o bem-estar e a saúde pública na área, e um posto policial, né, para a ordem pública, né? Aqui deve contar com recursos para manter a ordem de segurança, garantindo a proteção de seus habitantes, né? Então a presença de um posto policial pode contribuir para a tranquilidade, para a segurança na povoação sede do município. E aqui no parágrafo único, comprova-se o atendimento às exigências enumeradas nesse artigo mediante.
Então só vai comprovar tudo isso aqui que a gente falou com uma declaração emitida pela fundação, né, pelo IBGE. Então o IBGE vai dizer quanto tem de população lá. Aí vai ter que ter uma certidão pelo Tribunal Regional Eleitoral, né, para certificar o número de eleitores, que é o eleitorado aqui. Então precisa dessa certidão para dizer, ó, aqui nesse distrito vai ter X eleitores. Certidão emitida pelo agente municipal de estatística, né, que ele vai falar aqui o número de moradias, né? Então precisa dessa certidão também para comprovar, né? A certidão do órgão fazendário para certificar a arrecadação, né? A arrecadação financeira, e a certidão emitida pela prefeitura, né? Certificando a existência de escolas públicas e postos. Precisa de todas essas declarações e certidões para comprovar essas informações aqui, que a gente precisa ter um certo número de população, aí vai ter lá o número de população, o número de habitantes. Por exemplo, para você criar uma cidade, precisa ter um número de habitantes. Então, tem quantos números de habitantes? Tem X. Ah, então se já tem X, já pode criar uma cidade. E o eleitorado, quanto é? Ah, o eleitorado é esse. Então, já pode, já tem uma quantidade. E assim vai, entendeu? Beleza. Na fixação das divisas distritais, devem ser observadas as seguintes normas. Sempre que possível, ó, isso aqui é importante também. Sempre que possível, serão evitadas formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados, tá? Então aqui na fixação das divisas distritais deve ser observadas as seguintes normas. Então a preferência por evitar formas assimétricas ali está sugerindo que sempre que possível os limites do distrito eles devem ser desenhados de maneira que não haja grandes discrepâncias, né, nas dimensões entre diferentes partes. Então isso contribui para uma distribuição mais equitativa de recursos e serviços dentro do distrito, evitando favorecimentos ou desvantagens injustificadas em áreas específicas. Quando ele está falando aqui de evitar estrangulamentos, indica que a configuração geográfica de determinada parte do distrito seja desconectada ou isolada das demais, né? Vai garantir uma continuidade geográfica mais fluida e uma representação mais coesa na comunidade. Então ele está falando para evitar alongamentos exagerados. Aqui ele indica de evitar alongamentos exagerados, sugere aqui que os limites do distrito não devem ser estendidos de maneira excessiva em uma direção. Então isso implica que a forma do distrito deve ser proporcional e não excessivamente alongada, o que poderia resultar em desequilíbrios nas dinâmicas sociais, econômicas ou de representação política. Quando ele fala de buscar a proporcionalidade e a coesão, a orientação para evitar formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados, reflete a busca por uma configuração geográfica mais equilibrada e coesa. Isso pode ser motivado pela intenção de garantir uma representação mais justa da representatividade dentro do distrito e facilitar a administração eficiente e a prestação de serviços. Beleza? Show. Aí aqui no 2 ele vai falar preferência para delimitação de linhas naturais facilmente identificáveis. Então ele está falando aqui, ó, preferência para delimitação às linhas naturais facilmente identificáveis. Então ele está falando aqui que as linhas naturais refere-se a características geográficas naturais, como rios, montanhas, florestas e outros elementos naturais do terreno. Então a preferência por linhas naturais implica que sempre que possível os limites do distrito devem seguir esses elementos existentes na paisagem. Beleza? Então, por que ele fala que tem que ser facilmente identificáveis, né? Por que ele fala que tem que ser facilmente identificáveis? Então, aqui ele está falando o seguinte: a escolha das linhas que ele fala aqui, ó, naturais, que são facilmente identificáveis, sugere que esses elementos geográficos eles devem ser distintos e reconhecíveis de maneira clara. Então, isso facilita a compreensão e a demarcação dos limites. Vai tornar o processo de delimitação mais acessível e menos sujeito a interpretações conflitantes. Então, quando ele fala aqui das vantagens das linhas naturais, o uso de linhas naturais pode ter várias vantagens. Elas geralmente são permanentes e amplamente reconhecidas, o que reduz a probabilidade de disputas sobre os limites.
Além disso, podem servir como barreiras naturais, delineando áreas de maneira intuitiva e lógica. Então, optar por linhas naturais pode promover a integração do distrito como meio ambiente circundante, né? Isso pode ser relevante tanto para considerações estéticas quanto para a preservação ambiental, uma vez que limites seguindo características naturais podem respeitar ecossistemas existentes, beleza? Então a preferência por linhas naturais aqui, que são facilmente identificáveis, também pode facilitar a compreensão e aceitação por parte da comunidade local. Isso é importante para garantir o apoio da população à delimitação do distrito, já que a escolha dos limites pode impactar diretamente a vida cotidiana dos residentes. Beleza? Show de bola. Aí aqui ele vai falar na inexistência dessas linhas naturais, que a gente acabou de ler aqui, né? Na inexistência dessas linhas, utilização de linha reta, cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam facilmente identificados. Então aqui, quando não há características geográficas naturais, como rios, montanhas ou outros elementos para orientar a delimitação, a alternativa é utilizar linhas retas. Então isso implica em desenhar limites, que são segmentos de linha reta para definir os contornos ali do município. Então a linha reta deve conectar pontos extremos, que são facilmente identificáveis. Então esses pontos podem ser naturais, como acidentes geográficos proeminentes, ou não naturais, né? Como marcos artificiais ou limites políticos existentes. Então o critério é que esse ponto seja distinto e reconhecível, facilitando a demarcação precisa dos limites. A ênfase na facilidade de identificação destaca a importância de escolher pontos extremos que possam ser prontamente reconhecidos por quem estiver envolvido no processo de delimitação, incluindo membros da comunidade, autoridades locais e outros interessados. Beleza? Show de bola. Quando ele diz aqui a referência a pontos naturais ou não, ele está dizendo o seguinte: indica uma certa flexibilidade na escolha dos pontos extremos. Então isso reconhece uma vez, né? Isso reconhece que em algumas áreas pode não haver características naturais óbvias e, portanto, podem ser usadas marcos ou referências artificiais para definir os extremos da linha reta. Beleza? Show de bola. Aí aqui é vedado a interrupção da continuidade territorial de origem, do distrito de origem. Então é vedado, é proibido a interrupção da continuidade territorial do município ou do distrito de origem. Então ele está se referindo aqui à conexão física ininterrupta do território do município ou do distrito. Em outras palavras, o território ele deve formar uma área contígua, sem segmentos isolados ou desconectados. Essa continuidade é essencial para manter o quê? Uma unidade geográfica e administrativa coesa. Então a proibição explícita indica que não é permitido criar divisões ou áreas isoladas dentro do território do município ou distrito. Isso evita que partes do território fiquem isoladas, o que poderia prejudicar a eficiência na prestação de serviços, na administração local e na preservação e na representação política. Então a vedação visa preservar a integridade territorial do município ou do distrito. Vai garantir ali que as comunidades locais permaneçam conectadas e que a administração do território seja realizada de maneira eficaz, de maneira coesa. Então isso é especialmente relevante para garantir a continuidade na prestação de serviços públicos, na aplicação de políticas locais. Então, a proibição de interrupção da continuidade territorial impede a fragmentação geográfica que poderia ocorrer se partes do município ou distrito fossem separadas uma das outras. A manutenção da continuidade territorial facilita a gestão, o planejamento urbano, vai promover uma abordagem mais integrada e sustentável. Aqui, as divisas distritais devem ser descritas trecho a trecho, né? Trecho a trecho, salvo para evitar duplicidade nos trechos que coincidirem com os limites municipais. Então aqui é muito simples, né? Quando ele fala
descrição detalhada trecho a trecho, estabelece a necessidade de uma descrição minuciosa para cada trecho que compõe as divisas do distrito. Então, isso implica em identificar de forma clara e específica cada segmento de fronteira distrital, possivelmente indicando características geográficas, pontos de referência ou coordenadas que permitam uma delimitação precisa. Então, aqui, quando ele fala da exceção nos limites municipais, né, ele está dizendo aqui que introduz uma exceção, afirmando que nos trechos em que as divisas distritais coincidem com os limites municipais, a descrição detalhada pode ser evitada. Então, essa exceção é feita para evitar redundâncias, visto que os limites municipais já estão sujeitos a descrições detalhadas em documentos separados. Beleza? Então, aqui evitar duplicidade, que está falando aqui, ó, para evitar duplicidade. Então, a motivação por trás da exceção é evitar duplicidade na descrição. Vai reconhecer que o quê? Quando as divisas distritais coincidem com os limites municipais, não é necessário repetir informações que já foram detalhadas em documentos relativos aos limites municipais. Beleza? Então, as divisas distritais devem ser descritas trecho a trecho, salvo para evitar duplicidade nos trechos que coincidem com os limites municipais. Então, essa orientação ela facilita a redação de documentos legais e administrativos. Vai garantir ali a clareza, a concisão, vai evitar a repetição de informações já disponíveis em descrições de limites municipais. Então, pode simplificar ali a redação de documentos relacionados à criação, organização ou alteração do distrito. Mesmo com exceção nos trechos coincidentes com os limites municipais, a orientação geral visa preservar a precisão na descrição de divisas distritais. Vai assegurar que a delimitação seja compreendida de maneira inequívoca e juridicamente sólida. Beleza? Show de bola! Então, galera, hoje a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai dar continuidade a essa aula, tá? Lembrando que a gente vai colocar sempre os artigos que mais são cobrados em prova. Nosso material de apoio está sendo elaborado ainda, tá? Eu vou deixar aqui na descrição. E, por gentileza, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal. Ok? Aquele abraço e tchau!